Boa noite, professores. Foi relatado pelos coordenadores que alguns de vocês estão com alguma dificuldade para lançamento de notas, para disponibilização de material para os alunos. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer os processos que devem ser seguidos para o preenchimento correto dos seus diários, tá bom? Então, eu já estou aqui dentro do meu portal do professor. Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar, que é a questão que não precisa nem mostrar, é só relembrar. Quando vocês entram no diário, ele aparece uma janelinha escrito carregando contexto. Essa janelinha não pode ser fechada nunca, ela tem que sumir sozinha. Então, todas as vezes que vocês entrarem, esperem a janelinha fazer o que ela tem que fazer e sumir, para depois, então, vocês conseguirem visualizar suas disciplinas. Se fechar a janelinha, não vai carregar disciplina nenhuma, tá bom? Muito bem. Então, estando aqui dentro do meu diário, eu tenho várias opções, né? Eu tenho a opção de criar avaliações, visualizar os alunos, frequência, nota de avaliação, nota de etapa, ocorrência e plano de aula. Nós vamos começar pelas avaliações. Conforme já foi explicado em alguns treinamentos que aconteceram, não dá para a gente lançar nota se não for criando avaliação. Então, toda vez que eu for aplicar uma prova ou um trabalho na primeira e segunda etapa, eu vou ter que primeiro vir aqui em avaliações. Não, na verdade, primeiro eu tenho que selecionar a disciplina, aí eu venho em avaliações e aí ele vai me abrir uma nova janela me mostrando as avaliações que eu já tenho criadas. O que acontece? A avaliação final, que é aquela prova da terceira etapa, que a gente vem aqui, só aplica a prova e o aluno vai embora, que vale 30 pontos. E o exame especial, vocês não vão criar avaliação, não vão modificar, vocês vão utilizar essas que já estão criadas. Se vocês observarem no diário de vocês, vocês vão verificar que já tem essas duas avaliações aqui. Por que as duas repetem o código 1? Porque são etapas diferentes. Então, você pode repetir códigos de avaliações desde que sejam em etapas diferentes. Na primeira e na segunda etapa, não tem necessidade de repetir. Vocês podem sequenciar direto. Primeira etapa, como está aqui, né? Ó, a primeira avaliação da primeira etapa, a segunda da segunda etapa, a segunda da primeira etapa ainda. A 3 já é da segunda etapa. Eu vou criar uma agora, que eu vou chamar de 4. Para a etapa 2, vou criar uma avaliação de código 4, só para facilitar a visualização. Vou chamar de atividade 2, ela vai valer 3 pontos. Média, data prevista, data da avaliação e data de devolução não são campos obrigatórios, é só para controle também. Vamos supor que a minha data prevista é dia 13 e caso eu tenha conseguido aplicar essa avaliação no dia que estava prevista, eu marco aqui que a data da avaliação foi também no dia 13. Esse campo aqui permite entregas pelo portal, é quando eu vou aplicar uma atividade que eu quero que os alunos me enviem pelo portal. Pouca gente utiliza essa opção e ela é bem interessante porque a gente concentra tudo ali, o aluno visualiza o envio dele, então permite um controle maior das avaliações que foram entregues. Todas as vezes que a gente permite entregas pelo portal, a gente precisa marcar qual é o horário e o dia que o aluno vai poder entregar, certo? Então, eu vou marcar aqui dia 20. Quando eu marco aqui, ele já atribui meia-noite. Então, quando vocês permitirem a entrega de um trabalho no portal, é só vocês marcarem ali o dia dessa entrega, que automaticamente ele já vai atribuir ao final daquele dia. Lembrando que a partir da data, passou meia-noite e 1 segundo, o aluno não consegue mais fazer a entrega. Então, ele não vai mais conseguir enviar esse trabalho. Normalmente eles ficam andando atrás da gente, pedindo para entregar, mas aí depende de cada professor, de cada método de trabalho, se vai permitir ou não a entrega, mas o portal não deixa mais, tá bom? Muito bem, então vamos salvar aqui. E aí a minha atividade apareceu aqui, certo?
Quando eu permito a entrega pelo portal, ele aqui, ó, vai aparecer sim. E aí, para eu verificar quem mandou e quem não mandou, eu tenho que vir nessa lupinha. Então eu clico na lupinha e aí é claro que nenhum aluno mandou, porque eu estou criando agora essa avaliação. Os alunos nem sabem que isso aconteceu, então não tem nenhum registro, mas todas as entregas ficarão nessa área aqui, onde está escrito nenhum registro encontrado. Cada entrega que vier vai registrar o RA do aluno, o nome, a situação desse aluno, se ele é matriculado, se ele é dependente, enfim, vai aparecer aqui a data e a hora que ele enviou. Aqui vão aparecer os arquivos e aí vai aparecer um íconezinho aqui para a gente fazer o download do arquivo que foi enviado para correção, tá? Então é assim que a gente permite as entregas de trabalho pelo portal. Facilita muito e eu gostaria muito de orientá-los a fazer uso dessa ferramenta, já que a gente tem disponível aí, tá bom? Muito bem. Criada a avaliação, aí vamos supor que essa atividade aqui não fosse pelo portal. Então eu vou vir aqui, vou editar, vou tirar a entrega pelo portal, só para a gente... Ou se fosse também, não faria diferença no que eu vou fazer agora. Só para a gente ver aqui. Então, criei a atividade, os alunos fizeram, me entregaram pelo portal, ou me entregaram na sala de aula, tanto faz. Eu vou lançar as notas. Aí eu sempre virei aqui em notas avaliação. Eu clico aqui em notas avaliação, ele me pergunta qual é a etapa. Então, aquela atividade foi lançada para a etapa 2. Ele me pergunta se eu quero que mostre todas as avaliações aqui ou apenas aquela que eu quero lançar a nota, né? Eu vou criar uma outra aqui, porque eu já tinha uma atividade 2 lá, essa é só de exemplo. Vou escolher essa aqui que eu criei agora e o status do aluno que eu quero ver. Não precisa trocar nada aqui, mas normalmente a gente vai corrigir a avaliação somente de alunos que estão matriculados, né? Quando a gente escolhe a etapa 2, por exemplo, ele some o que tinha preenchido aqui. Então, se eu tentar selecionar sem escolher aqui qual é a etapa, a avaliação que eu quero lançar nota, ele vai dar erro. Ah, mas eu quero lançar de todas de uma vez. Não é muito certinho, mas se for assim, a gente escolhe todas e clica em selecionar, ele vai mostrar todas as avaliações referentes à segunda etapa. Então, aqui todas elas, com a caixinha para digitar nota, certo? Esse é o único lugar onde eu posso digitar notas das minhas avaliações. Eu não posso ir em nenhuma outra opção para fazer a inserção de notas. Vai ser sempre por aqui, tá bom? Então eu venho aqui e lanço a minha notinha. Tem uma novidade agora, que ele está fazendo um arredondamento. Então eu vou lançar aqui essas duas notas para o André, depois eu apago e vou salvar. Só um instante, por favor. Pronto, salvou. Então eu vou lá de novo, só para eu visualizar e mostrar para vocês o arredondamento. Tá um pouquinho lento, mas é pouca coisa. Muito bem. Então, olha, a primeira avaliação ele tirou 2, na segunda ele tirou 2,27. Esse 27 não existe. O sistema tá programado para arredondar para uma casa decimal. Então, como ele tirou 0,27 aqui depois da vírgula, ele arredonda para 0,3, como vocês podem observar aqui. Então, isso aqui foi arredondado para 2,3 e não 2,30, tá? Esses zeros aqui aparecem só por default, mas lá no histórico vai sair 4,3. E ele soma essas duas notas da etapa e coloca aqui qual é o valor da nota do aluno na etapa toda, com o somatório de todas as avaliações que foram aplicadas para aquela etapa. E esse 27 virou 3, certo? Então ele está fazendo esse arredondamento. Se tivesse sido 0,22, ele voltaria para 2, então ele ficaria com 4,2 aqui de somatório. Se fosse 4,35, ele subiria para meio, então ficaria
mais meio, 0,05 décimos aqui, tá bom? Ok. Então, esse é o arredondamento que ele está fazendo a partir desse semestre. Eu vou apagar a nota do menino, senão ele vai ficar feliz, que eu estou dando nota para ele sem fazer atividade, e não pode. Muito bem. Agora, essa então é a questão das notas. Todas as vezes, exceto a prova da terceira etapa e a prova de exame especial, quando eu for aplicar uma avaliação, antes de fazer o lançamento da nota, eu preciso vir em avaliações, criar a avaliação, somente depois eu vou em notas avaliação para lançar as notas do aluno para aquela atividade que eu apliquei. Ok? Muito bem. Frequência. Como é que funciona a frequência? Na frequência, eu vou escolher a etapa. Então, eu vou escolher aqui abril, que é o mês que a gente está. E vou escolher aqui a data. Eu quero ver todas as minhas aulas de abril, de 2 até 30. Ele não me mostra até 30, porque hoje é dia 11. Então, ele vai me mostrar até o dia 11, certo? Vamos lá. Ok. Aí, ele vai abrir as aulas que eu tenho disponíveis, que nesse caso é uma aula, só a aula do dia 6, são 2 aulas conjugadas, somente a aula do dia 6 que ele abre, porque dia 11 ainda não chegou. E ele não mostra aulas futuras, somente presentes e passadas, ok? Muito bem. Aqui tem uma questão da sugestão na etapa e sugestão no período lecionado. Eu selecionei o mês inteiro, porém eu só dei uma aula, então ele só vai me permitir fazer o lançamento de uma aula. Por isso a sugestão dele aqui no período selecionado são 2, né? Que são as 2 aulas conjugadas da sexta-feira no dia 6. E a sugestão da etapa é porque no mês de abril eu darei 10 aulas ao todo. São 5 dias de aula com 2 aulas conjugadas, 2 aulas de 50 minutos em cada um desses 10 dias. Então, se eu clicar no raio amarelo, ele já alimenta aqui para mim com todas as aulas que eu dei e vou dar. Se eu clicar no raio azul, ele vai alimentar aqui para mim somente com as aulas que já foram ministradas no período que eu selecionei. Tá bom? Então, terminou o bimestre. Aliás, nem precisa esperar terminar não. Já clica logo no raio amarelo, porque aí já fica a quantidade de aulas que vai ser ministrada no mês inteiro. Basta, então, salvar. Lembrando que para atribuir falta para o aluno, eu tenho que ticar essa caixinha aqui, tá bom? Muito bem. Então, essa é a questão da frequência. Agora, o material que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Nós temos aqui uma opção de upload de materiais. Então, eu vou clicar aqui. E aí, aqui vão aparecer todos os materiais que eu já fiz upload desde que o sistema entrou em vigor. Vocês podem ver que eu passo um pouco de material para os alunos, né? Eu quero colocar um novo material. Então, eu venho aqui em incluir material. Eu descrevo esse material, então vamos supor que eu vou falar com os alunos sobre o vazamento de dados através do Facebook. Pronto. Qual o tipo de material? Vai ser um artigo, sei lá o quê. Essa data de expiração, só se você quiser que esse material não apareça mais depois de um determinado período, certo? Caso contrário, não precisa preencher. Eu vou aqui escolher o meu arquivo. Vou pegar qualquer coisa aqui, Gente, e vou salvar. Perdão. Operação realizada com sucesso, meu material subiu, certo? Então agora eu vou procurar aqui, dentre os meus materiais, o material que eu acabei de disponibilizar, o vazamento de dados através do Facebook. Ele está no portal. Porém, se eu não fizer associação de turmas, nenhuma turma vai conseguir visualizar esse material. Então eu vou marcar aqui na caixinha, na frente do material que eu acabei de subir. Aí eu venho aqui em cima e escolho a opção associar turma. Não esqueçam de marcar a caixinha, tá? E aí eu venho associar a turma. Aí ele vai carregar para mim todas as turmas que estão em vigência, em todos os períodos letivos. Eu quero associar no período 18.1, que é o que está vigente, a minha turma de administração na disciplina de informática. Se eu não quiser escolher, basta eu colocar aqui, eu clicar aqui em administração
que ele vai disponibilizar apenas para as pessoas que estiverem na minha disciplina. E aí eu escolho novamente associar turma. Se vocês não quiserem, basta vocês escolherem a disciplina de vocês aqui. No meu caso, informática, certo? E clico em associar turma. O processo foi realizado com sucesso. Eu acredito que aí no perfil de vocês não vão aparecer todas essas disciplinas. Vão aparecer apenas as disciplinas que vocês ministram. Novamente, é porque o meu usuário tem outras opções que não aparecem aí para vocês, tá bom? A partir desse momento, a minha turma de informática da administração, ó, vazamento de dados através do Facebook, já está associada a esse material. Logo, esta turma de administração do primeiro período da disciplina de informática vai conseguir visualizar aquele material que eu disponibilizei. Sem isso, os alunos não visualizam. Seu material fica disponível no nosso servidor, mas o aluno não consegue visualizar. Tá bom? Muito bem. Agora, a biblioteca virtual. A gente vai clicar aqui, ó, nessa opção, URLs externas. Vamos clicar no link Biblioteca Virtual. É um usuário único para todos os professores. Então, todas as vezes nós vamos simplesmente clicar nesse botãozinho Inscrição. Esperamos pacientemente que ela carregue. E aí ela carregou. Então eu venho aqui e falo que eu quero livros sobre linguística e dou um Enter. Ele vai carregar para mim todos os livros relacionados ao tema linguística que ele tem disponíveis aqui. Tá demorando um pouquinho porque ele carrega a capa do livro para que eu visualize, tá? O texto na sala de aula, funções da linguagem, sofrendo a gramática, introdução ao estudo do léxico, e aí vai. Ele vai me mostrar aqui todas as obras relacionadas à linguística, que não são poucas, ó. Vieram 249 resultados, para que eu possa ler o meu livro. Então, vamos supor que eu quero escolher aqui, ó, linguística, o que é isso, certo? Quando eu coloco o mouse sobre, só que agora ele sumiu porque está carregando os outros, ô meu pai, cadê ele? Vou pegar qualquer um. É que eu queria bem aquele mesmo. Aqui, achei. Aí eu clico sobre o livro que eu quero, coloco o mouse sobre o livro, ele vai abrir essa imagem de um livrinho aberto aqui. Eu clico sobre ela, ele abre a obra para eu realizar a leitura. Demora um pouquinho, mas abre. Vamos aguardar. Aguardando. É porque nós estamos com uma sobrecarga aqui hoje de internet, muito aluno usando, laboratórios sendo utilizado. Aí a gente fica um pouco lento aqui. Inclusive ele retornou um erro. Mas ele não costuma retornar, não, é a lentidão da internet mesmo. Bom, ele vai carregar, para a gente não perder muito tempo, não ficar muito extenso o vídeo, ele vai carregar e aí a gente tem, eu não sei por que ele está fazendo isso. Não sei se eu pedi para carregar como preferência. O problema da internet com certeza desconfigurou tudo aqui. Vou escolher um outro título qualquer. Muito bem, carregou. Eu tenho uma setinha aqui do lado que eu vou clicar para ele abrir o livro para mim. Abriu o livro e eu vou passando. A cada clique que eu der nessa setinha,
ele vai passar uma página do livro para mim. Todas essas são páginas do livro. Aqui temos o prefácio e aí vai. Eu vou passando aqui e ele vai me mostrando as páginas do livro, ok? É assim que a gente vai fazer a consulta nas nossas obras. Outro ponto importante que a gente tem aqui é a questão dos relatórios. A gente vai clicar aqui em relatórios, vamos clicar em emitir relatórios. Aí vamos escolher a disciplina da qual a gente gostaria de ter o relatório, ele vai carregar novamente. E aí nós vamos clicar aqui, ó, lista de classe, assinatura, portal educacional. Clicando aqui, ele vai gerar para a gente uma listagem de todos os alunos que estão matriculados naquela disciplina que nós escolhemos, com um espaço para colocar data e para assinar. Aquela velha e boa listinha de presença, né? Então, ele vai gerar, vai abrir um pop-up, ele sempre abre pop-ups, por isso é importante que vocês tenham aí os pop-ups desbloqueados nas suas máquinas. E aí ele abre aqui para mim uma listagem com os nomes de todos os alunos matriculados, os 35 alunos matriculados no primeiro período de administração na disciplina de informática, tá bom? Então é isso aqui que ele vai fazer. Para imprimir, basta a gente clicar aqui na impressorinha e escolher a impressora, né? Se você não quiser imprimir numa impressora, você pode gerar um PDF, mas a grande maioria dos professores prefere a lista impressa para que os alunos possam, inclusive, assinar, né? Então aí é só escolher aqui. O meu tá como opcional, como padrão, salvar em PDF. Mas é só vir aqui e alterar e escolher a sua impressora aí. Possivelmente, quando vocês fizerem isso, já vai aparecer as impressoras que vocês têm configuradas na máquina de vocês aqui. O que é importante com relação a esse relatório? Como ele está funcionando direitinho, a partir de agora a secretaria não vai mais emitir listas de presença. Então, eu peço que o professor, antes de vir para a aula, já faça a impressão da sua lista ou faça a chamada na sala de aula. A maioria das salas já tem cabo de rede, para vocês não ficarem na dependência da rede wireless. Então, vocês podem conectar, tem um cabinho saindo de trás do quadro, vocês podem conectar nos seus notebooks e podem acessar o diário, normalmente pelo site da FEOL, e realizar a chamada em tempo real, o que é a opção mais rápida, que economiza o retrabalho, evita o retrabalho, né? Primeiro passa a lista para depois lançar no diário, evita vários problemas, o aluno fica sabendo em tempo real qual que é a quantidade de faltas que ele já teve na disciplina e poupa o trabalho do professor, já resolve tudo por ali mesmo, no momento da aula, tá bom? Esses eram os pontos que eu gostaria de passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, continuo à disposição e peço que tentem realizar esses processos da forma como eles foram mostrados, para que a gente evite problemas, evite atraso na entrega das notas, enfim. É só para a gente acabar, agora é para acabar mesmo. Tem o plano de aula ainda, né? O plano de aula, quando eu venho aqui no diário de classe, eu tenho a opção aqui de plano de aula. Aí, se eu não selecionar a turma, não vai. Selecionar a turma e escolho o plano de aula. Aí ele vai me perguntar também qual é a etapa que eu desejo lançar o meu plano de aula. Já está carregando. Então, ele vai perguntar a etapa, vou colocar aqui abril. Ele vai me perguntar as datas, mas elas são opcionais. Então, eu vou selecionar abril, que eu ainda não fiz nenhum preenchimento, porque eu dei uma aula só.
mas também isso não justifica não, viu? Vocês podem fazer esse preenchimento no começo do semestre para o semestre inteiro, não tem nenhum problema não. Então eu vou editar aqui essa aula do dia 6, que eu já dei, e eu vou colocar qual foi o conteúdo. A aula foi prática, o conteúdo foi formatação de textos utilizando o Microsoft Word segundo regras da ABNT. Muito bem. Essa foi a data prevista. Eu não dei nenhuma lição de casa. O conteúdo previsto foi o conteúdo realizado, então eu posso copiar e colar. Eu não dei lição de casa e não tem nenhuma observação. Então, mentira, eu dei lição de casa sim. Enviar por e-mail texto produzido. Pronto. E aí eu salvo. Muito bem. Agora, eu tenho aqui umas opções, eu marco isso aqui e eu peço para ele copiar, por exemplo, copiar conteúdo previsto para realizado. Isso eu já fiz lá dentro. Copiar conteúdo previsto para as aulas em sequência. Copiar conteúdo previsto para a próxima aula. Então, eu vou mandar copiar o conteúdo previsto para a próxima aula. E ele copia. Certo? Ó. Aí, mas ele copia somente o conteúdo previsto. Aí eu venho aqui e peço para ele copiar o conteúdo previsto para realizado, porque foi o que eu previ, foi exatamente o que eu dei. Ele copia. Depois que ele carregar isso aqui, a gente pode fechar. Ele copia também para outras turmas. Quer ver? Ó? Copiar o conteúdo para outra turma ou disciplina. Se eu escolho isso aqui, bom, eu não selecionei nenhuma, então por isso que ele deu erro. Vou selecionar essa aqui. Se eu escolho essa opção aqui, ele vai abrir para mim uma caixinha me perguntando o que eu quero copiar. Quero copiar para a turma de pedagogia, que é a minha outra turma, o previsto, o realizado e a lição de casa. Se eu tiver associado a algum arquivo a essa aula, eu mando copiar também. Salvo o conteúdo. Pronto, fez. Quando eu for lá na pedagogia agora, eu volto aqui em diário de classe. Ao invés da administração, eu escolho pedagogia, plano de aula. Escolho aqui o mês de abril. Seleciono. E aí ele vai me mostrar a turma da pedagogia já com aquele conteúdo que eu acabei de copiar. Estão vendo aqui? Para a mesma aula do dia 6, que foi a aula que eu marquei quando eu pedi para copiar. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado e qualquer dúvida, continuo à disposição. Um grande abraço para vocês e até mais.